A paz do Senhor, prezado rádio ouvinte. Muitas pessoas ficam criticando o cristianismo, criticam o evangelho e até mesmo criticam o nome de Jesus. Mas não sabem que muita coisa boa existente em nossa sociedade de hoje decorre do Senhor Jesus. Hoje, com a ajuda de Deus, ainda que de maneira bem breve e sucinta, vamos mostrar que os ensinos cristãos valorizam a vida humana e trouxeram bênçãos para nós nos dias atuais. Bênçãos que todos nós usufruímos, incluindo aqueles que criticam o cristianismo. Comecemos com Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui está o fundamento da dignidade humana. Foi Deus quem criou o homem e a mulher. Eles foram criados pelo divino. Isso me faz lembrar de C.S. Lewis, que disse: nunca conversei com um mero mortal. As nações, as culturas, as artes e as civilizações são mortais, mas as pessoas são imortais, fecha aspas. Isso porque nós fomos criados alma imortal. Essa fala de que morreu, acabou, é fala enganosa, de ignorância. Cada pessoa foi criada à imagem de Deus. Quando essa verdade é esquecida, a vida perde o seu valor. Mas quando ela é lembrada, a dignidade humana floresce. Agora vamos a alguns fatos. Antes da vinda de Jesus e da mensagem cristã sendo espalhada pelo mundo, a vida humana era muito desvalorizada. Falemos primeiro das crianças e criancinhas. Como eram tratadas as crianças no mundo antigo? O sacrifício, a matança e o descarte de crianças era algo comum. Na cidade de Cartago, a arqueologia descobriu cemitérios inteiros de bebês sacrificados aos ídolos e deuses pagãos. Bebês que nasciam em Roma ou na Grécia Antiga corriam muito perigo. Era comum o abandono de bebês nas florestas e montanhas para morrerem de fome, de frio, ou serem devorados vivos ou devoradas vivas por animais. Isso é crueldade. Quem mudou essa prática da sociedade? Os cristãos pregando a mensagem do evangelho em nome de Jesus. A Bíblia valoriza a vida até daqueles que ainda não nasceram. Essa é a verdade. A Bíblia condena até o aborto. Na Roma Antiga, os cristãos salvaram a vida de muitos e muitos bebês e os criaram na fé cristã. Na igreja primitiva, não havia aborto, não havia infanticídio e nem abandono de bebês. Para as demandas foram criados lares, orfanatos e casas de saúde para abrigarem essas crianças abandonadas. Isso é um gesto nobre, uma atitude honrosa e bonita. Aqueles que criticam o cristianismo, por coerência, deveriam exigir o fim dos lares, dos orfanatos e das crianças e das casas para crianças. E as crianças estavam no centro do ensino do Senhor Jesus, pois ele falou: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19:14. Das religiões da antiguidade, só o cristianismo valorizava as criancinhas. E Jesus mostrou-nos para acolhermos as crianças, pois os mais frágeis são também
preciosas diante de Deus. E quantas mulheres neste mundo, no mundo longe de Deus, a mulher sempre foi desvalorizada e humilhada. O que está registrado na história não pode ser ignorado. Até os dias de hoje, nos lugares onde o nome de Jesus não é aceito, a mulher é muito maltratada. Meses antes de ser abatido pelas forças aliadas de Israel e dos Estados Unidos, o líder iraniano xiita supremo do Irã, em um discurso aos islamitas xiitas, ele disse que, abre aspas, as mulheres não são seres humanos, fecha aspas, e que, abre aspas de novo, Alá as criou para o deleite dos homens, fecha aspas. As comunidades do mundo antigo, pagão, tratavam a mulher como sub-raça inferior em tudo. E a esposa era propriedade no real sentido da palavra do marido. E as meninas eram, em especial, alvo de infanticídio. Até no século XIX, matar crianças ou bebês meninas era algo comum na China. Muitas eram imediatamente descartadas, as bebês meninos, assim que nascessem. E isso podia ser feito de formas cruéis. Ela, menina, podia ser simplesmente oferecida como alimento aos cães selvagens ou aos lobos, ou era levada àquilo que é conhecido com o nome de Torre dos Bebês, onde morria por causa do abandono, da fome ou comidas pelas aves de rapina. Que crueldade! Bebês eram abandonados às noites na rua ou afogados como cachorrinhos na água. E quem mudou isso na China? A pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Missionários e missionárias cristãs na China salvaram muitas dessas meninas da morte certa e as criaram e as disciplinaram na fé cristã. Há relatos de que eles saíam às ruas pelas noites e madrugadas justamente para isso e encontravam bebês abandonados. E na Índia, viúvas eram queimadas vivas nas piras funerais junto ao corpo dos seus maridos falecidos. Essa prática horrível é conhecida com o nome de sati. E Jesus tratou as mulheres com respeito, compaixão e honra. Não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, diz a Bíblia em Gálatas 3:28. Infelizmente, hoje, onde a influência do Evangelho tem diminuído, essas práticas estão entrando em voga novamente, inclusive o aborto, que eu próprio considero um infanticídio também. É irônico, mas aquelas mulheres que participam dos movimentos feministas não deveriam ficar contra Jesus, pois foi por causa da influência dele que essas mulheres têm dignidade hoje. Segundo o meu entendimento, a solução para a humanidade está em Jesus e em seus ensinamentos, e não em sistemas políticos ou ideologias filosóficas. E quanto à escravidão? A fé cristã e a escravidão são incompatíveis. O cristianismo não destruiu a escravidão imediatamente, mas aos poucos. Isso a história o comprova. Nos tempos antigos, metade ou mais da metade da população no Império Romano era composta de escravos. Mas o Evangelho plantou as sementes que acabou com a escravidão. Não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo ou irmão amado. Está lá no livro de Filemão, verso 16. Se um escravo se converte, ele passa a ser visto como um irmão. E quanto ao canibalismo?
nas regiões alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o canibalismo foi impedido. O canibalismo, o alimentar-se da carne humana por outro ser humano, era uma prática normal, comum no paganismo antigo. Pesquise, por exemplo, os astecas, acho que no México, ou o que aconteceu nas Ilhas Fiji. 1.200 igrejas cristãs plantadas nessas ilhas acabaram com a prática do canibalismo. Não matarás é um dos mandamentos contido em Êxodo 20, verso 13. A vida humana é sagrada e pertence ao Senhor, que é o Criador. Moral: tire Jesus da história do mundo e o valor da vida humana certamente desaparecerá. A vida é sagrada porque pertence ao Criador. Há aqueles que criticam o cristianismo, não tem moral de criticá-lo, pois, por isso, seguramente a gente pode responder: cristianismo é vida. Onde os ensinos de Jesus são levados a sério, as crianças, bebês, são protegidos, incluindo os que não nasceram ainda. E a mulher é protegida e honrada, e o escravo é reconhecido como irmão, e a vida humana é tratada com respeito e dignidade. Tudo isso aponta para o Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Se ainda não o fez, faça agora. Receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.